Oi meninas, tudo bem? Vai ter um barulhinho de fundo aqui, mas é o melhor que dá pra fazer agora. Eu não queria perder de gravar essa primeira aula. Pra quem for assistir no próximo sábado, já tá com essa bagagenzinha que vai ter uma continuidade do tema, tá? Então, ó, a gente tá usando A Fé Explicada, é um grande livro que eu vou usar de referência, e também o Catecismo da Igreja Católica, também é uma outra fonte que eu vou recorrer bastante, principalmente esses dois. Então, o primeiro tema que a gente viu foi sobre um pouco sobre a criação de Deus, né? Começando um pouquinho ali em Adão e Eva, chegando até por que Cristo precisou morrer na cruz, né? Quais as consequências dessa morte, né? O que foi esse sacrifício redentor e o que ele recuperou pra gente na nossa vida de santidade, no nosso relacionamento com Deus, ao se entregar para a morte, né, na cruz. Então, eu falei para as meninas que eu me converti depois de adulta, né, então eu fui espírita durante a maior parte da minha vida. Eventualmente, eu vou recorrer a alguma comparação do ponto de vista de doutrina, da diferença de uma coisa e outra, para enfatizar, né, a diferença que a gente tem dentro do catolicismo. E o meu conhecimento, ele vem dessa jornada pessoal de conversão, então foram muitos anos aí de leitura e direção espiritual. Teve um padre do Reino Christi que me acompanhou durante bastante tempo nesse processo, me explicando muitas coisas. Então, eventualmente, o que vocês tiverem de dúvida, que vocês me perguntarem, que eu não souber, eu vou pesquisar, vou conversar com as pessoas aí, porque a doutrina católica é muito rica, profunda, né? Eu comentei com as meninas na aula que a gente não tem a pretensão de abarcar a inteligência de Deus, né? O plano de Deus com a nossa inteligência tão limitada, mas todo o esforço que a gente faz no sentido de conhecer a Deus, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece, então a gente conhecer como Deus, porque que Deus nos criou, como nos criou, né? O que Ele pensou para nós, faz com que a gente se aproxime cada vez mais dele, né? E o ame. Bom, então vamos começar com o seguinte, né? Deus criou o mundo, o universo, tudo que existe, e existem 3 categorias da criação, vamos dizer assim, né? Que são a matéria, aliás, os animais, que são somente matéria, os anjos, que são somente espírito, e os humanos, que são espírito e matéria, né? Quando a gente fala em espírito, né, dos anjos, significa que eles têm liberdade e vontade, né? Inteligência e... Desculpa, gente. Inteligência e vontade. Deixa eu abrir meu esqueminha no caderno aqui. Tô meio travada a câmera, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou postar no YouTube que é pra eu poder pular e acelerar. Se fosse pra outro canal de internet aí, tinha que ficar assistindo essas coisas, né? Então vamos voltar para o início de tudo. Sobre a criação. Deus criou 3 categorias, vamos dizer assim. Os animais, que são somente matéria, de criaturas, né? Os homens, que são matéria e espírito, e os anjos, que são somente espírito. Então, quando a gente fala em espírito, a gente está falando de inteligência e vontade. Então, significa que a gente pensa, a gente é capaz, por exemplo, de pensar sobre nós mesmos, a respeito de nós mesmos, diferente de um animal que ele não consegue refletir sobre escolhas, né? Sobre o que ele quer comer, se ele tá bem com aquela roupa, né? O animal, ele não pensa a respeito da própria existência, né? E isso é um atributo próprio da inteligência, né? A gente poder sair de nós e pensarmos a respeito de nós. E a vontade, então, significa a liberdade, né? A gente poder escolher. A gente quer ou a gente não quer, né? A gente adere ou a gente não adere a Deus. E é aí que entra, então, a prova a que fomos submetidos, né? Tanto nós quanto os anjos, pelo fato de termos, então, a vontade e a inteligência, Deus
precisava, com muitas aspas aí, porque Deus não precisa nada, nos conceder a liberdade. Né? Quando no começo eu ficava pensando, né? Por que Deus me deu a liberdade de rejeitá-lo, né? Se amar a Deus, se andar no seu caminho é uma coisa boa, eu não quero essa liberdade, eu queria ser obrigada a ser boa e fazer o bem. Uma certa ingenuidade, né? Mas eu pensava isso, né? Eu não queria poder pecar, né? Eu queria ser obrigada, compelida a fazer as escolhas boas. Mas aí, uma forma de pensar, assim, por analogia, né? Que Deus criou seres que não são livres. Esses seres são os animais, né? Então, se a gente não tivesse a inteligência, a gente seria só mais uma categoria de animal, igual tem a vaca, tem o boi, tem o porquinho, tem o passarinho. Nós seríamos somente animais, né? Porque a gente não teria o que nos caracteriza como humanos, que é a liberdade, como uma consequência da inteligência e da vontade, né? Essa é a semelhança que temos com Deus. Então, como é que a gente demonstra na prática, né? Como é que Deus poderia efetivar a nossa liberdade? Nos dando uma possibilidade de escolher, provar o nosso amor. Né? Então, como é que a gente prova o nosso amor? Pela obediência. Então, os anjos tiveram uma prova de obediência que não se sabe exatamente qual foi. Eu já vi mais de uma possibilidade, assim, teórica, né, de especulação. Uma que fala aqui no livro da Fé Explicada é que Deus teria revelado aos anjos o seu plano, né, de se encarnar como homem, né? Então, Jesus sendo Deus e homem verdadeiro, os anjos teriam que adorá-lo, né? E na verdade os anjos, inclusive, eles se submetem a Maria, né? Que é uma criatura, enfim, não vou entrar nisso agora, que senão a gente vai confundir. Mas é isso, né? Eles teriam que adorar a Deus na forma de um homem, porque Deus é homem, né? Humano. Enfim, a gente é assim muito inferior aos anjos, muito, muito, muito inferior aos anjos. E então Lúcifer, né, o mais, dizem, né, o mais bonito, inteligente, etc, teria se rebelado, né, como primeiro e puxado uma turba de outros anjos para se rebelarem também, né? E então, em função dessa perspectiva de adoração a um humano, né? Mesmo que fosse Deus, o próprio Deus encarnado. Enfim, que o que nos compete, aonde eu queria chegar, é que a prova dos homens de Adão e Eva foi a obediência, né, pela alegoria, mais ou menos, como é que chama? Literal, não sei, a gente não sabe também, né, quão literal foi a prova da maçã, mas seria de não comer o fruto proibido, né, da árvore do bem e do mal, e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, falhamos, né, enquanto gênero humano, na figura de Adão e Eva, nessa prova da obediência, da liberdade. E aí, assim, quais foram as consequências desse pecado? A gente ouve falar bastante, né, do pecado original, da mancha do pecado original, que daí nascemos com a concupiscência, que é a mancha do pecado original. Mas o que isso significa, né? Então, corta um pouquinho aqui nesse raciocínio e vamos falar um pouco da criação de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados como homens e na qualidade de homens eles tinham características próprias da natureza humana, que seria falar, pensar, andar, enfim, uma série de dons naturais próprios do homem, né, da natureza humana. Mas Deus, na sua bondade e generosidade, quis nos dar também outros dons que são classificados como préternaturais e sobrenaturais. Então, o que seriam os dons préternaturais e sobrenaturais? Que estão além e acima da natureza humana. Então, um exemplo que o livro traz, que eu acho que é bem fácil de entender, seria assim, por exemplo, o cavalo, ele é da natureza animal, certo? Então, ele não tem a inteligência. Então, ele não pensa, ele não fala.
Bom, se a gente visse um cavalo voando, a gente ia dizer que ele tem um dom préternatural, que estaria além da natureza do cavalo, mas ainda dentro da natureza dos animais, porque o pato voa, o passarinho voa, enfim. Então, existem animais que voam, não é o caso do cavalo. Então, um cavalo que voa teria um dom préternatural. Agora, um cavalo que fala já é um dom acima da natureza animal, porque nenhum animal fala. Falar é um atributo da inteligência que é próprio dos anjos e dos homens. Então, esse é um dom sobrenatural. Partindo para nós humanos, eu tô ofegante que eu tô grávida, então eu vou falar bastante, deixa a gente ofegando. Então, partindo para a natureza humana, a gente tinha dons préternaturais, que seria, por exemplo, não ter a fadiga, que é próprio da matéria, né? O cansaço, a morte, o sono, por exemplo, são atributos próprios da nossa natureza material, né? Do atributo da matéria. Então, Deus, a gente não morreria, né? No plano original de Deus, a gente viveria, cumpriria nosso tempo aqui na Terra, e a gente iria em corpo e alma diretamente para o céu, sem passar pela separação, né? Do corpo com a alma, que é a morte, né? Que é um processo doloroso. Então, a gente tinha recebido esse dom. E como dom sobrenatural, a gente tinha recebido a graça santificante, né? Hoje a gente chama graça santificante, que é a participação na vida divina. O que isso significa? Que a gente, de alguma forma, lá com Adão e Eva, a gente já partilhava da própria existência de Deus, de uma forma perceptível. Então, por exemplo, o sol, ele nos aquece, né? Ele aquece e ilumina. Então, a gente tem consciência da presença do sol a partir dos seus efeitos, da luz e do calor. Então, Adão e Eva, eles tinham essa mesma clareza da existência de Deus, como a gente tem clareza da existência do sol, entende? Então, eles conseguiam perceber na existência deles os efeitos da existência de Deus. Tanto é que quando a gente lê na Gênesis, você vê falando que eles escutaram os passos de Deus no jardim, né? Enquanto passeava, eles conversaram e tal. Então, assim, de alguma forma, a gente tinha esse canal muito direto e a gente já experimentava um pouco dessa felicidade, né? Que não é a mesma felicidade de ver Deus face a face, que é o que a gente vai experimentar no céu, mas a gente já, Adão e Eva já tinham a felicidade de participar da vida de Deus. Então, esse era o dom sobrenatural. E foi precisamente esse dom sobrenatural que a gente perdeu com o pecado original, né? Então, a gente perdeu. Aliás, foi esse que a gente perdeu e que Cristo recuperou pra gente, tá? Então, assim, a gente perdeu os préternaturais e a gente perdeu os sobrenaturais. Os préternaturais a gente não recupera, né? Jesus veio, fez o sacrifício do Calvário, mas a gente não recupera, porque era um bônus, era o plus a mais, né? Tô brincando. Esses dons, não é assim que Deus tirou uma coisa que a gente tinha por direito, né? Inerente à nossa natureza humana, não. Ele tirou aquilo que ele nos concedeu de extra. Então, os dons préternaturais a gente realmente perdeu, não tem como recuperar, mas o sacrifício de Jesus veio para recuperar pra gente a possibilidade desse dom sobrenatural, que é ter a graça santificante. Então, quando é que a gente recebe a graça santificante de volta? Pelo batismo, né? E a partir do batismo, enquanto a gente se mantém em estado de graça, que seria evitar os pecados mortais, né? E se confessar caso a gente incorra em algum pecado mortal. Então, só um pouquinho. Bom. Oi, mãe! Tá, tô descendo. Então, assim, a graça santificante tem a definição aqui do livro, que ela é o dom sobrenatural e interior, né, que age dentro da gente,
que nos é concedido pelos méritos de Jesus, né? Então foi recuperado pra gente a partir do sacrifício de Cristo na cruz, é para nossa salvação. Então é assim, como se a gente só tivesse a possibilidade, a gente, na verdade, como não, a gente só tem a possibilidade de ir para o céu e ver Deus face a face, se a gente em vida tiver esse canal de comunicação com Deus, que é a graça santificante, que é essa pré-participação, que é essa participação menos explícita, né, na presença de Deus. Então, assim, a gente, vou dar um exemplo, que é o seguinte, um soldado tá na guerra, e aí a mãe dele manda um jornal, uma correspondência da época, que tem uma foto de uma moça, e ele acha a moça muito bonita. E ele começa a se corresponder com essa moça por cartas, e ela retorna, e é uma pessoa, né, bastante agradável, etc. Eles passam a ter uma amizade, um interesse, né, afetivo, mútuo. E aí, quando esse soldado recebe a dispensa do trabalho militar, que ele volta para casa, ele tá na expectativa de conhecer essa moça pessoalmente. Então, imagina a alegria, a ansiedade, a euforia, a expectativa que esse rapaz tem de finalmente ver a pessoa amada, abraçar, né, tocar nela. Então, isso é a analogia do céu. A gente precisa se relacionar com Deus na vida, em vida, na terra. E quanto maior o nosso amor aqui, mais preenchido vai estar o nosso coração quando a gente possuir a pessoa amada, né? Deus é uma pessoa, né? 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então, quando a gente for para o céu, a gente vai estar tão mais feliz quanto mais a gente cultivar esse relacionamento à distância que a gente tem com Deus hoje, esse amor. Então, se o soldado, né, voltando para a história do soldado, se ele não tivesse se correspondido com aquela moça, ele passaria indiferente por ela na estação, né? Ele não sentiria alegria, né? E a felicidade que a gente sente aqui na Terra possível é essa felicidade da expectativa, né? Da mesma forma que o rapaz, ele já era mais alegre, mais feliz, ele já cultivava a vida dele pensando, né, nesse casamento, o que a noiva gostaria ou não, né, que ele fizesse, como ele se comportasse. Então, quantas motivações ele não teve para ser corajoso, para perseverar, para ser honrado, né, para poder entregar tudo isso para ela quando ele se encontrasse, né? Então, analogamente, a gente também cultiva esse relacionamento com Deus à distância, né? E quanto mais a gente se entregar, mais gratificante, maior vai ser a nossa felicidade quando acontecer esse encontro no céu, né? Então, o céu é o quê? É a posse da pessoa amada, né? É ver Deus face a face. E existe graus de felicidade no céu, né? Então, os maiores santos, eles são mais felizes, né? Porque eles souberam cultivar mais esse amor. Então, assim, vamos dizer que a graça santificante, voltando, é aquilo que habilita a gente esse relacionamento, a carta, né? Esse canal de comunicação que possibilita a gente ouvir, né? Se relacionar com Deus, falar com Ele, e saber o que Ele espera da nossa vida, né? Então, esse canal tinha sido rompido no pecado original e esse canal é retomado a partir do sacrifício de Cristo na cruz, e quando a gente, enfim, adere, né, a esse sacramento do batismo, né? Tinha mais uma coisinha pra falar, mas eu esqueci, eu preciso sair agora. Ah, tá, não, enfim, quando Jesus, o pecado original, como ele foi cometido diretamente contra Deus, com plena consciência, ele é considerado um pecado infinito, né? Então, assim, pensa que você, sei lá, ofendeu sua mãe, você xingou sua mãe, você deu uma chinelada na sua mãe. E agora você está muito arrependido. E você quer reparar essa ofensa que você fez contra a sua mãe, que ofender mãe, gente, é uma coisa grave, né? Então você vai se desdobrar em demonstrações de amor, né? Agora, imagina ofender a Deus, né? Então, assim, não haveria demonstrações de amor que um ser humano fosse capaz de fazer possível de recuperar, de reparar essa ofensa cometida contra o próprio Deus.
Então, a solução da encarnação de Deus é vir Ele mesmo, né, na condição de homem. Então, isso foi um dos primeiros dogmas que foi fixado, né, uma das primeiras heresias que foi debatida, se Jesus era realmente Deus e homem, né. Então, isso é um dogma de fé, uma coisa que a gente tem que acreditar dentro da doutrina católica, que Deus ao mesmo tempo é Deus e homem verdadeiro. E por quê? Eram os homens que precisavam oferecer um sacrifício, né? Então precisava ser um homem a oferecer um sacrifício, mas tinha que ser um sacrifício infinito. E somente Deus pode oferecer um sacrifício infinito. Então o sacrifício de Cristo na cruz, ele cumpre esse papel. Então é isso. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre os sacramentos, sobre a graça, né? Que são as formas que a gente tem de se relacionar com Deus para cultivar esse amor. Vamos falar um pouco mais sobre esse sacrifício infinito. E aí, enfim, né, as consequências para nossa vida, tá bom? Próxima aula eu acho que vou falar sobre isso, a graça e os sacramentos. Beijos, bom quase final de semana pra gente, a gente se vê no sábado.